Em novembro de 1987, uma menina de 12 anos seguia de bicicleta pelo caminho de sempre, em Noosa Rads, no estado de Queensland, na Austrália. Era uma sexta-feira comum, uma tarde que deveria terminar com uma criança chegando em casa. Mas aquele trajeto simples se transformaria em um dos crimes mais lembrados da história criminal australiana. O nome dela era Sian King. Sian era estudante, filha, amiga e uma menina conhecida pela família como uma criança cheia de vida. Ela não sabia que naquele dia cruzaria o caminho de um casal que já vinha deixando sinais de perigo por onde passava. Barry Watts e Val May Beck não surgiram do nada naquele caso. Antes do crime contra Sian, já existia uma sequência de furtos, fugas, abordagens suspeitas e tentativas de sequestro. E investigações que depois fariam a polícia olhar para os dois com muito mais atenção. E o mais perturbador é que quando a polícia começou a ligar os pontos, percebeu que Sian talvez não tivesse sido a primeira pessoa em risco naquela trajetória. Antes de ser conhecida como Val May Beck, ela nasceu como Val May Faye Forte. Quando conheceu Barry Watts em 1983, ela tinha cerca de 41 anos. Era mãe de 6 filhos e já tinha passado por relações anteriores e por uma vida marcada por instabilidade. Barry John Watts tinha cerca de 31 anos quando conheceu Val May. Ele já tinha um histórico criminal importante, ligado a crimes patrimoniais, furtos, arrombamentos e delitos semelhantes. Watts não era alguém sem antecedentes. Ele já havia passado pelo sistema prisional e anos depois, seu histórico continuaria sendo visto pelas autoridades como um fator de risco. Em 1984, Watts foi preso por crimes como arrombamento, furto e abertura de cofres. Depois de sair da prisão, em 1986, ele prometeu ao Val May que tentaria seguir uma vida correta, mas essa promessa não durou. Ainda em 1986, os dois se casaram. A partir dali, a relação entre eles passou a ser descrita como uma união perigosa. Val May alegaria que Watts a agredia, a controlava e impunha comportamentos ligados a fantasias dele. Em meados de 1987, Watts voltou a cometer crimes. Val May passou a acompanhá-lo em parte dessa vida criminosa. Os dois foram acusados de furtos e fraudes no oeste da Austrália. Depois de passarem um período presos, foram liberados sob fiança, mas em vez de responderem normalmente à justiça, fugiram. Eles deixaram Western Austrália e seguiram para Queensland. No dia 4 de outubro de 1987, chegaram a Queensland em um Holden HK Station Wagon branco. Ano 1973. Esse carro se tornaria uma das peças centrais da investigação. Primeiro, eles ficaram na região de Ipswich. Depois, no dia 15 de outubro de 1987, alugaram uma casa em Lowood, a oeste de Brisbane. Para quem vive de fora, poderia parecer apenas um casal tentando recomeçar em outro lugar, mas não era. Val May chegou a ligar para uma amiga e dizer que Watts estava voltando a apresentar comportamentos preocupantes. Ela contou que ele observava meninas próximas a ponto de ônibus escolar. Isso é importante porque mostra que o crime contra Sian não surgiu isolado, como um ato completamente desconectado de tudo o que vinha antes. Havia uma escalada, havia sinais e havia tentativas. No dia 29 de outubro de 1987, uma mulher chamada Ellen Mary Finney, de 32 anos, mãe e estudante de magistério, foi vista pela última vez na região norte de Brisbane. Ela desapareceu. Seu carro foi encontrado depois com sinais de arrombamento. O corpo de Ellen não foi encontrado. Anos mais tarde, Barry Watts seria acusado pelo assassinato de Ellen. O desaparecimento de Ellen aconteceu cerca de um mês antes do crime contra Sian, e isso deixa a sequência ainda mais sombria. Depois do desaparecimento de Ellen, surgiram outros episódios ligados ao casal. Em novembro de 1987, Watts e Val May passaram a ser ligados a abordagens suspeitas contra mulheres na região de Ipswich. No dia 10 de novembro de 1987, uma enfermeira, identificada publicamente como Nicole, foi abordada em um estacionamento próximo ao Ipswich Hospital. A abordagem parecia comum. Um homem pediu informações, pediu direções e tentou criar uma situação aparentemente normal. Mas Nicole sentia que havia algo errado. Ela percebeu o perigo e conseguiu escapar, porque outro enfermeiro apareceu e interrompeu a aproximação. Na mesma noite, outra enfermeira também foi abordada. No dia 11 de novembro de 1987, uma funcionária da Target, em Booval, também foi atacada em uma tentativa de sequestro. Val May pediu direções
ocasiões, Watts apareceu armado com uma faca e tentou arrastar a mulher para dentro de um carro. A vítima resistiu. Houve luta. Ela conseguiu escapar. Eles observavam pessoas. Eles testavam aproximações. E quando uma tentativa falhava, continuavam em frente. Então, chega o dia 27 de novembro de 1985. Xian Qin tinha 12 anos. Ela foi vista próximo ao Pinero Park, em Noosa Reds, enquanto seguia de bicicleta pelo caminho de casa. Era o trajeto de uma criança voltando para a rotina da família. Val May Beck se aproximou usando um pretexto simples. Ela disse que estava procurando um cachorro perdido. Watts e Beck assassinam a estudante de 12 anos, Xian Qin. Horas depois de Watts dizer que quer ser o primeiro e último parceiro sexual de uma jovem. Watts a agarrou por trás e a enfiou no banco de trás do carro. Colocou fita nos braços e na boca dela. Eles a levaram para uma parte isolada da floresta Timbira, onde Watts a estuprou, esfaqueou e torturou repetidamente. Xian não voltou para casa. Quando sua família percebeu que ela não havia chegado, começou as buscas. No começo, os pais imaginaram que talvez ela estivesse com amigos ou tivesse se atrasado por algum motivo. Mas o tempo passou. A preocupação aumentou. A família começou a refazer o caminho. A bicicleta de Xian foi encontrada abandonada. Esse detalhe mudou tudo, porque uma bicicleta abandonada no caminho de casa não parecia mais atraso. Parecia sinal de que algo grave havia acontecido. A polícia foi acionada. A comunidade se mobilizou. Noosa, uma região associada à tranquilidade e à vida costeira, começou a ser tomada pelo medo. Cada hora sem resposta aumentava a angústia. E então, no dia 3 de dezembro de 1987, veio a notícia que ninguém queria receber. O corpo de Xian foi encontrado em um leito de riacho seco, na região de Timbira Forest. A partir dali, o caso deixou de ser apenas um desaparecimento e virou uma investigação de assassinato. A Austrália começou a conhecer os nomes de Barry Watts e Val May Beck. A polícia começou a trabalhar com pistas. Uma das principais era o carro branco. Testemunhas haviam visto um veículo semelhante em situações suspeitas. O carro foi rastreado. A ligação com Val May Beck começou a aparecer. Quando os policiais chegaram à casa alugada em Lowood, perceberam que o casal tinha fugido. Havia sinais de saída rápida. Também foram encontrados indícios de que os dois haviam mudado a aparência. Mas apesar da fuga, eles cometeram um erro. O proprietário da casa recebeu um pagamento de aluguel enviado de The Entrance, em New South Wales. Esse detalhe ajudou a revelar onde o casal estava. No dia 12 de dezembro de 1987, a polícia localizou e prendeu Barry Watts e Val May Beck. Eles foram levados de volta a Queen's Landing. A comunidade estava em choque. No dia 15 de dezembro, quando apareceram diante do tribunal, a revolta pública era enorme. Houve hostilidade nas ruas, pessoas pediam punição severa. O caso já havia ultrapassado a esfera policial. Tinha se tornado uma ferida pública. Depois da prisão, Watts se manteve mais fechado. Val May falou mais. Ela começou a dar informações. Um dos pontos mais importantes da investigação foi quando os policiais receberam autorização para gravar conversas entre os dois, enquanto estavam detidos. Foram cerca de 20 horas de gravações. Essas conversas ajudaram os investigadores a entenderem a dinâmica do casal, a participação de cada um e um nível de consciência sobre o que havia acontecido. Em uma dessas conversas, Watts teria dito que queria matar novamente. Esse trecho se tornou um dos elementos mais assustadores do caso, porque não mostrava apenas a ausência de arrependimento, mostrava perigo, mostrava frieza e ajudou a explicar por que décadas depois as autoridades ainda teriam receio de colocá-lo em liberdade. Val May, por sua vez, tentou se apresentar como alguém dominada por Watts, mas o tribunal não aceitou essa imagem de forma simples. A justiça entendeu que ela teve participação ativa. Ela abordou vítimas, ela criou pretextos, ela conduziu situações. Ela estava presente e, no caso de Xian, não impediu o crime. Na fase preliminar, Val May Beck admitiu culpa em relação ao sequestro e violência sexual contra Xian, mas negou o assassinato. Watts negou todas as acusações. Val May foi julgada primeiro em 20 de outubro de 1988. Ela foi condenada pelo assassinato de Xian Qin e também pela
tentativa de sequestro da funcionária da Target. Ela recebeu prisão perpétua. A condenação dela levantou uma questão central: até onde vai a responsabilidade de alguém que não executa todos os atos, mas ajuda, facilita, atrai a vítima e permanece envolvido? No caso dela, a resposta da justiça foi clara. Val May Beck não era uma simples espectadora. Ela era cúmplice. Ela ajudou a criar o cenário. Ela participou da abordagem e sua presença teve peso criminal. Barry Watts foi condenado depois, em 1990. Ele também foi considerado culpado pelo assassinato de Sean King e pela tentativa de sequestro da funcionária da Target. Recebeu prisão perpétua. No julgamento, Val May testemunhou contra Watts. Watts negou culpa durante muito tempo, mas anos depois, em entrevistas policiais, admitiria participação no crime contra Sean. Mesmo assim, tentou minimizar a própria imagem. Tentou se colocar como alguém que tinha histórico de crimes patrimoniais, mas não como um predador violento. Mas a sequência dos fatos não sustentava essa tentativa. Abordagens, tentativa e o crime final mostravam algo muito mais grave. Nos anos seguintes, a polícia continuou olhando para Barry Watts como possível responsável por outros crimes. O principal deles era o desaparecimento de Ellen Mary Finney. Presos disseram ter ouvido os comentários de Watts. Val May fez declarações. Houve buscas, houve tentativas de localizar restos mortais, mas a prova não foi suficiente. Em 24 de março de 1995, ele foi formalmente acusado pelo assassinato de Ellen Finney. Em 8 de agosto de 1995, foi absolvido pelo júri. Para os investigadores, ele é o culpado. Val May Beck, por sua vez, seguiu presa. Mais tarde, mudou legalmente o nome para Faye Cramb. Tentou liberdade condicional mais de uma vez, sem sucesso. Dentro da prisão, tornou-se uma figura extremamente odiada por outras detentas. Nos últimos anos de vida, sua saúde piorou. Em maio de 2008, Faye Cramb, antes conhecida como Val May Beck, morreu em um hospital em Townsville, enquanto ainda cumpria a pena. Ela morreu sem deixar uma confissão final capaz de resolver outras suspeitas antigas investigadas pela polícia. Barry Watts continuou preso. Em 2020, décadas depois do assassinato de Sean, ele pediu liberdade condicional. A reação pública foi enorme. A família de Sean e a comunidade se mobilizaram. A petição reuniu dezenas de milhares de assinaturas pedindo que ele continuasse atrás das grades. Em 2021, o pedido foi negado. As autoridades consideram que ele ainda representa risco para a comunidade. O histórico criminal, o padrão de comportamento e as avaliações pesaram contra ele. Depois desse processo, Queen's Landing aprovou mudanças no regime de liberdade condicional. Essas mudanças permitiram impedir que determinados condenados por assassinatos de crianças ou múltiplos assassinatos fizessem pedidos repetidos de liberdade condicional por até 10 anos. Em 2024, uma nova decisão voltou a impedir que Barry Watts possa pedir liberdade condicional. Ele ficou impedido de fazer novo pedido até fevereiro de 2034. No fim, esse caso não é apenas sobre um crime, é sobre uma sequência de sinais ignorados, uma escalada de violência, um casal perigoso e uma criança que só queria voltar para casa.